E nós vamos falar um pouquinho sobre a família. Como o Rômulo disse, eu e Tiago nos mudamos para Campina Grande o ano passado. Nós temos servido ao Senhor na coordenação doutrinária, debaixo da coordenação do Fernando e Miriam Leal. Hoje trabalhamos na coordenação internamente no ministério, eu, Tiago, Charles e Carol, mas nós também temos alguns secretários que nos auxiliam, ainda que à distância, que foram levantados pelos supervisores, e junto a gente tem trabalhado para servir os professores do Rema, os pastores, os supervisores, porque nós estamos crescendo. Nós somos um e nós somos muitos, mas nós vamos crescer unidos, conectados na mesma visão. Nós vamos crescer, mas todos falando a mesma coisa, porque foi essa palavra que nos trouxe até aqui. Foi essa palavra que mudou a nossa vida. E por isso que nós vamos continuar pregando essa palavra com o mesmo coração, conectados com aquilo que Deus está fazendo através do nosso ministério. Então tem sido um tempo maravilhoso, nós nos apaixonamos por Campina Grande, tem sido mesmo uma terra que emana leite e mel para a gente. Quando você está debaixo da direção do Senhor, tudo é favorável. Então nós temos vivido mesmo a bênção ainda maior do Senhor. Tem sido um tempo maravilhoso e poder estar pertinho é sempre bom também, né? A gente poder se ajuntar como irmãos, que às vezes a gente não conseguia estar sempre junto por causa da distância, mas agora nós estamos perto. Então isso é muito bom e nós nos alegramos muito com as oportunidades de estarmos juntos. Porque quando nós vemos o crescimento da igreja, nós sabemos que o ministério está crescendo. O crescimento de vocês faz parte do nosso crescimento também. Porque quando um cresce, todos crescemos. E eu quero falar um pouquinho hoje, já que nós estamos falando de família, sobre a nossa família na fé. A igreja. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre o papel da mulher ao longo desse mês, o papel do homem, sobre casamento, criação de filhos. Mas hoje eu quero finalizar falando sobre a grande família que nós somos. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Que é a primeira vez que está vindo aqui, que foi convidado por alguém a estar aqui nessa noite? Tem alguém? Sejam muito bem-vindos, viu? Que privilégio tê-los aqui. Espero que você volte mais vezes, que aqui é a sua casa. Essa é uma família. E nós, como igreja, nós somos a família da fé. Sabe, queridos, às vezes a família da fé é a única família que muitas pessoas têm. Porque elas não têm um bom relacionamento familiar com a sua família de sangue. Mas quando elas chegam na igreja, elas sabem que elas pertencem a um lugar. Elas são acolhidas. Elas se sentem parte de algo. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos uma nova criação, nós nos tornamos filhos de Deus. A nossa confissão no senhorio de Jesus, na obra redentora de Cristo, nos fez ser filhos. Não é assim que João, capítulo 1, no verso 12, diz que aquele que crê em Cristo, aquele que dá o direito de ser chamado filhos de Deus, não da carne nem do sangue. Então nós somos filhos de Deus. Então nós somos a igreja de Cristo. A igreja não se trata apenas da estrutura física, mas se trata de mim e de você. Porque nós somos a igreja de Cristo aonde nós estivermos. A estrutura física, ela existe para que nós possamos nos ajuntar e prestarmos um culto ao Senhor. Para que possamos servir uns aos outros, para que possamos ser alimentados pela palavra de Deus, acrescentados, às vezes exortados, corrigidos, para que possamos crescer e amadurecer na fé. É tão bom, não é, quando a gente chega num ambiente desse, que juntos, unidos no mesmo coração, no mesmo propósito, a gente se rende em adoração ao Senhor e a gente percebe mesmo a presença de Deus se manifestando no nosso meio. É muito bom. Agora, eu e você precisamos entender que quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de uns para com os outros. É uns e o outro. Por quê? Porque é isso que define igreja no Novo Testamento. É o fato de estarmos conectados, juntos, adorando e servindo ao Senhor, mas também servindo uns aos outros. Se você puder abrir comigo, abre comigo em Efésios capítulo 2. Opa. Meu amigo,
Quando a irmã cantou Daniela e Cristina, se ela emendasse mais uma, como diz os pentecostais, a gente ia ter que dar lugar na terra, viu? Porque o manto é forte. Tinha muito tempo que eu não escutava. Agradeço o louvor por isso, porque que música ungida, viu? Que povo ungido, que povo abençoado vocês têm aqui. Efésios capítulo 2, no verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, lembrai-vos que, outrora, vós, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. E por intermédio da cruz, destruiu por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. O contexto da carta de Efésios, Paulo está ressaltando que a salvação é uma dádiva de Deus. A salvação veio por intermédio da graça de Deus e a nossa fé na obra redentora de Cristo. Que a salvação não vinha pelo judaísmo, pela obediência da lei ou pela circuncisão ou os não circuncidados. Aqui Paulo está mostrando a grandeza de Deus e da obra redentora de Cristo, tanto para os judeus quanto para os gentios, mostrando que agora judeus e gentios estavam na mesma condição de se tornar igreja, filhos. Aquele que viesse crer em Cristo se tornava um só. O que antes atrapalhava o nosso relacionamento com Deus por causa da natureza pecaminosa, hoje a obra redentora de Cristo rompeu essa barreira de inimizade. E como filhos de Deus, nós temos livre acesso para se relacionar com Deus. O que não era possível antes, Deus habitar dentro do homem, hoje, por causa do novo nascimento, de judeus e gentio, ele fez um só povo, que é a igreja, que somos eu e você. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós confessamos o senhorio de Jesus, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós e nós passamos a ser a igreja de Cristo. Nós passamos a ser filhos de Deus. Nós temos uma identidade. Nós temos um pai, nós temos um rei, e esse rei tem o seu reino, e é os valores e os princípios do rei que passam a governar a minha e a sua vida. Eu sei que quando a gente nasce de novo, às vezes a gente tem dificuldade de mudar alguns hábitos, não é? Por quê? Porque a gente está aprendendo a nova maneira de viver. A gente vem do mundo com uma trajetória, com costume, com ensinamento, e a gente passa a se moldar pela palavra, aprendendo pela palavra o que é correto e o que não é. Qual é a nossa nova maneira de viver? Por isso é importante, como igreja, estarmos conectados. Porque junto nós somos mais fortes. Um fortalece o outro. Então a palavra, ela começa a nos moldar, nos mostrar o reino pelo qual eu e você pertencemos. Nós começamos a perceber que certos comportamentos já não nos cabem mais. Por quê? Porque faz parte do velho homem.
da velha roupa que nós tínhamos. E hoje nós vamos nos revestir de uma nova roupa, que é a nova criação que nós somos, a vida no Espírito. Então, certas coisas que antes nos cabiam, agora já não cabe mais. Porque nós somos uma nova criação, nós temos novos valores, novos princípios, uma nova maneira de viver. E como igreja, nós precisamos estar conectados a isso, porque nós servimos a um rei. Então, nós precisamos andar à altura do nosso rei. Como igreja, Deus não nos salvou, nos santificou, nos purificou para vivermos isolados. Para vivermos uma vida cristã isolada. Muito pelo contrário, nós somos a igreja para viver uns pelos outros. Então, igreja é lugar de comunhão, é lugar de edificação, é lugar de cooperação, é lugar de unidade, de humildade, onde nós nos ajudamos, nós servimos a Deus, servindo uns aos outros. Então, a igreja, a nossa família na fé, a igreja é o lugar onde nós recebemos o crescimento. Quando nós estamos na igreja, quando nós meu Deus, fugiu. Não, também não é chegamos, a palavra fugiu. Mas quando nós estamos vindo frequentemente à igreja, nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Nós somos apacentados. O Senhor, que é o nosso bom pastor, vai nos apacentar através do pastor e da equipe ministerial dele. Nós aprendemos da palavra, nós vamos descobrir o que nós precisamos deixar para trás e o que faz parte da nossa nova vida agora. Como nós devemos falar, como nós devemos nos comportar. Você vai aprender que na sua boca não tem mais lugar de murmuração e confissão negativa. Por quê? Porque agora você tem uma nova linguagem do céu. Você aprende quem você é em Cristo e aquilo que deve sair da sua boca. Então, nós aprendemos a palavra vai gerar fé no nosso coração e nós vamos crescer no conhecimento. Por quê? O crescimento espiritual, ele vem da prática da palavra. Não é o tanto que você conhece, porque está cheio de ateu que sabe um monte de versículo de cor. Então, o crescimento não vem pela quantidade de informação, de decorar a Bíblia, ou de quantos livros teológicos você já leu. O conhecimento vem pela prática constante da palavra. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 5, o escritor aos Hebreus vai dizer que pelo tempo que o povo tinha de crente, eles já deviam ser mestre. Mas eles eram necessitados de leite, porque pela prática da palavra você consegue discernir entre o bem e o mal. Então, a Bíblia nos mostra que o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual, ela é desenvolvida por praticarmos a palavra. Mas você concorda comigo que você não tem como praticar o que você não conhece? Não é? Por isso nós nos ajuntamos como igreja. Por isso que nós congregamos. Congregar não é só um ato religioso. Ah, não, domingo é de ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja porque senão eu não vou ser abençoado. Não é um ato religioso. Nós congregamos porque nós precisamos da palavra. E às vezes você pode dizer assim, Willa, mas eu posso congregar em casa, eu coloco uma boa palavra na internet. A internet é uma bênção. Ela nos ajuda. Tem momentos que você não pode vir, que você precisa ouvir online. Às vezes você está viajando ou quer ouvir novamente uma mensagem. Mas a internet não traz a unção do coletivo. Esse ambiente onde a palavra de Deus vai gerar transformação na nossa vida. A palavra nos transforma em qualquer lugar que o nosso coração estiver aberto para ela. Mas como igreja, há uma unção disponível para acelerar algumas coisas. Então, quando nós congregamos, nós estamos sendo alimentados para que a fé que vem pelo ouvir possa ser praticada. E aí nós possamos crescer e amadurecer espiritualmente. Quando nós olhamos o escritor aos Hebreus no capítulo 10, a carta de Hebreus, ela foi escrita para as pessoas que estavam se desviando da fé. Pessoas que vieram a Cristo, que
se renderam ao senhorio de Jesus, mas estavam deixando de acreditar na obra redentora de Cristo, na graça de Deus, para voltar a confiar no sistema de sacrifício da lei, para achar que assim ele seria aceito por Deus. Então as pessoas estavam, como o termo da carta diz, decaindo da graça, porque elas estavam deixando de confiar em Cristo para serem salvos, para se aproximarem de Deus, para voltar a acreditar que era o rudimento da lei e o sistema de sacrifício da antiga aliança que levariam eles a ter acesso a Deus. Então, toda a carta de Hebreus vai girar nesse tom de que Jesus é superior a todas as coisas e que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício único e superior a todos os outros da antiga aliança. E que por causa do sacrifício dele, ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, estranhos às alianças por causa da natureza do pecado. Hoje nós temos acesso a Deus, confiança plena, filhos de Deus, pelo Espírito que está em nós. Quando ele chega no capítulo 10, ele vai vir construindo desde o capítulo 9, falando do sacrifício de Jesus. E no capítulo 10, a partir do verso 22, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 22. Hebreus 10, 22 vai dizer assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O texto vai continuar falando sobre as consequências daquele que decide, de forma intencional, se apartar da graça de Deus, e vai terminar falando que aquele que vem virá e não tardará, que o justo vive pela fé, e quem retroceder, Deus não tem prazer nele. Por quê? Porque ele deixou de crer naquilo que Deus fez por mim e por você. Então, a Bíblia nos mostra, o escritor aos Hebreus nos mostra a importância de congregarmos como igreja. De sermos uma igreja unida, juntas. Por quê? Porque à medida que a gente deixa de congregar, a gente pode entrar nesse terreno de começar a querer flertar demais com o pecado. E entrar na zona de pecado deliberado. Ele diz para não deixarmos de congregar. E agora que a gente sabe que o dia se aproxima, que dia é esse? O dia da vinda do Senhor, para encorajarmos uns aos outros. Por quê? Porque a igreja é uns para com os outros. Eu te fortaleço e você me fortalece. Eu te ajudo, você me ajuda. Quantas vezes as pessoas vêm para a igreja desanimada, cansada, com a cabeça cheia de problemas. Aí ela chega na porta da igreja, ela recebe um abraço de um irmão. E pronto, tudo muda. Não foi nem a pregação do pastor, não foi uma oração com imposição de mãos, foi um abraço. Mas já mudou completamente a vida daquela pessoa. Então, igreja está disponível para encorajar uns aos outros. Ó, irmão, pega na minha mão aqui, você não vai cair não. Vamos juntos. Não, irmão, nesse problema você não está sozinho. Às vezes a gente espera tudo do pastor. Mas a igreja não é formada só pelo pastor e a equipe ministerial dele. A igreja é uns para os outros. Seja uma bênção para essa pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida dela daqui a uns anos. Você não sabe quem Deus pode levantar para abençoar a sua vida. Então, valorize quem está do seu lado. Seja uma bênção para essa pessoa. Porque você não sabe aonde essa pessoa pode chegar. E como ela pode ser um instrumento de Deus para te favorecer. Para te abençoar.
Precisamos tratar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Quando eu fui para Belo Horizonte, em 2011, fazer seminário, eu tive aula com um professor chamado Charles Vieira. Ele me deu aula de doutrinas bíblicas. E hoje, o Charles é meu colega de trabalho no Ministério Verbo da Vida. Uma pessoa que quando me deu aula, já cativou a minha admiração, porque eu tinha interesse em aprender. Então eu gostava ali de receber. E olha onde a vida nos conectou hoje. A gente não sabe onde Deus pode levar as pessoas. Por isso que nós precisamos ser uns pelos outros. Ah, não quero ajudar a irmã não, a irmã é muito chata. Querido, você não sabe onde Deus pode usar essa pessoa para te alcançar depois. Então nós precisamos ser uns pelos outros, congregar, ser alimentado. A igreja não é só um clube para a gente vir passar o tempo, é para a gente ser uns pelos outros. Por isso que nós precisamos congregar. Por isso que nós precisamos estar unidos, fortalecidos no mesmo propósito. Cultivar aqui na igreja o futuro da próxima geração, com valores e princípios espirituais. Sabe, queridos, os filhos não vão crescer com padrão de valor e princípio do mundo, mas com os valores e princípios da palavra. Só que me diz uma coisa, aonde você aprende os valores bíblicos hoje? Porque lá fora não é. É na igreja. Por isso que nós não devemos deixar de congregar. Porque quando nós congregamos, não só de corpo presente, mas de coração conectado, a gente é transformado pela palavra. E a palavra vai nos livrar desse terreno de ficar flertando com o pecado. E nos levar para longe da graça de Deus. Então nós precisamos estar conectados, porque a igreja é lugar de crescimento. Nós crescemos, mas crescemos unidos. Crescemos, vamos avançar espiritualmente, mas conectados como corpo. A igreja também é um lugar de amor, onde nós manifestamos a natureza de Deus. Porque eu e você, nós somos uma nova criação. Lembra que eu falei? Algumas coisas já não nos cabem mais, porque ficou para trás da natureza pecaminosa. Então, nós temos que evidenciar essa nova criação. Porque não adianta vir para a igreja e não ser igreja. O nosso coração tem que estar conectado com a nova criação que nós somos. E o maior reflexo disso, ou a maior evidência da nossa nova natureza, é o andar em amor. Em Lucas 6... quando Jesus vai falar a respeito de amar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofenderam, bendizer aqueles que falam mal da gente, ele vai falar sobre caminhar mais uma milha, e ele vai dizer, olha, se você ama só quem te faz bem, que proveito tem? Até os pecadores fazem isso. Se você trata bem só quem tem algo para te oferecer, que proveito tem? Até os pecadores fazem isso. Ele nos distingue, ele mostra para os discípulos que ele vai nos distinguir dos pecadores pela nossa disposição em andar em amor. Que lá fora eles já têm um costume de fazer assim, mas aqui dentro, ele fala, no meu reino, a gente anda em amor. Com aqueles que nos perseguem, com aqueles que falam mal da gente, com aqueles que nos odeiam. Por quê? Não porque o outro merece, mas como resultado da nova natureza que nós temos. Porque como filhos de Deus, nós não podemos dar o outro por aquilo que ele merece, mas por aquilo que nós somos em Cristo. E aí, a natureza divina é evidenciada. Quando você está disposto a não pagar o mal com o mal, até as pessoas falam assim, tem algo diferente nessa pessoa. É ou não é? Eles falam, jamais faria isso. Mas eles percebem que o comportamento foi diferente do padrão. Porque nós não estamos moldados ao mundo, mas a palavra de Deus tem nos transformado. Quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, em Romanos capítulo 12, ele vai nos dar algumas orientações de como é viver em igreja. Vivermos unidos, conectados uns com os outros. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3...
Romanos capítulo 12, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que deve pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de encorajar, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Ou algumas versões diz, não deve ser fingido ou deve ser sem hipocrisia. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Que nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios entendimentos ou aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém com o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Então, Paulo vai nos dar algumas instruções muito poderosas. Agora, percebe que no verso 2 do capítulo 12, ele vai falar sobre renovar a mente. Por quê? Porque você não consegue viver essa realidade uns com os outros se você estiver com a mente carnal, com a mente do mundo. Mas quando nós renovamos a mente pela palavra, Paulo vai dizer, olha, a primeira coisa, não comece pensando de si mesmo além do que convém. Não comece a se achar mais do que você deve. Aí ele vai dizer sobre darmos honra uns aos outros, ele vai falar sobre os dons que cada um tem. E você percebe aqui que ele não fala dos dons dos 5 ofícios ministeriais. Por quê? Porque alguns foram chamados para os 5 dons ministeriais, os ofícios ministeriais. Mas a igreja tem diferentes dons. O corpo tem diferentes membros. E nós temos diferentes dons. E cada um deve fazer com o seu dom por aquilo que foi chamado para fazer. Aí ele vai falar sobre o amor ser sincero, sobre não se apegar ao que é mal, sobre andar com amor fraternal, dando honra uns com os outros. Ele vai falar sobre abençoar aqueles que nos perseguem. Vai dizer para não sermos arrogantes, não sermos sábios aos nossos próprios olhos. E naquilo que depender de nós, nós precisamos viver em paz com todas as pessoas. Ele vai nos dar instruções poderosas a respeito disso. Para vivermos em comunhão, para vivermos em unidade. Mas para conseguirmos andar nesse nível de amor, de preferir uns aos outros, do amor ser sincero, de não pensar de si mesmo além do que convém, a gente precisa mudar a mentalidade. A gente precisa começar a tirar aquela mentalidade que o mundo traz da cultura do eu. Que tudo sou eu, tudo é por mim, tudo é para mim, glórias a mim mesmo. Essa é uma cultura que o mundo traz. Mas quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que nós temos um rei. Então não se trata do que eu quero, do que eu penso. Se trata do que o meu rei quer de mim.
Sabe, queridos, nós fomos libertos do pecado. Nós fomos perdoados. Nós fomos redimidos. Nós fomos justificados. Nós não podemos viver um relacionamento leviano com Deus. Talvez não foi o seu sangue derramado, mas custou o sangue de alguém. E nós precisamos fazer valer a pena. Às vezes a gente fica tão acostumado com a paisagem, porque eu sou uma nova criação, porque eu sou justiça de Deus, porque eu sou filho de Deus, que a gente começa a ter um relacionamento com Deus medíocre. Esquecendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso dono. Jesus falou assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Ele diz: são meus discípulos aqueles que praticam ou obedecem os meus mandamentos. Não é só falar que está em Cristo, mas é ter uma vida que obedece à palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre vai nos instruir a dar preferência ao outro acima de si mesmo. Sabe por quê? Porque quando você dá preferência ao outro acima de si mesmo, você mortifica o seu ego. Eu mortifico o meu ego. Aquela vontade de ser reconhecido, aquela vontade de dominar os lugares onde eu chego. Quando você olha para Romanos capítulo 1, Paulo, a partir do verso 19, ele vai mostrar que a criação evidencia a respeito de Deus. Ainda que a humanidade não pudesse ter um entendimento pleno de quem Deus é através da criação, mas a criação já sinalizava que as coisas criadas não aconteceu de uma mera explosão, mas ela é fruto de um Criador. E aí, se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que as pessoas, a criação, começou a trocar a verdade pela mentira. Ao invés de adorar o Criador, começou a adorar as coisas criadas. Ao invés de render graças e adorar o Criador, ela começou a adorar aquilo que Deus tinha criado. Ou adorar a própria criação. E aí elas perverteram o curso natural e começaram a praticar coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Pode ler Romanos capítulo 1, a partir do verso 19 até o versículo 31. É um texto muito forte. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, sutilmente, a gente se acostuma tanto com a paisagem de ser igreja, que a gente começa a abrir uma porta para a cultura do eu voltar para a nossa vida. Nós queremos ser igreja, mas queremos que a igreja funcione do nosso jeito. Sabe, queridos, quando nós olhamos para Gálatas 5, por exemplo, quando Paulo vai falar das obras da carne, do fruto do Espírito, no verso 17 ele vai dizer que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. E aí ele vai trazer uma relação de quais são as obras da carne, da velha natureza, e quais são o fruto do Espírito, que é aquilo que uma vez que nós temos a vida de Deus dentro de nós, nós manifestamos. E aí dentro das obras da carne ele fala sobre idolatria. E a idolatria era um mal muito grande desde a época antiga, ela não é algo atual. Os judeus consideravam a idolatria o princípio que abria a porta para vários outros pecados. Porque muitas vezes a gente acha que idolatria é apenas se dobrar a estátuas. Mas idolatria vai muito além disso. Idolatria é paixão excessiva por algo ou alguém. Tem gente que não tem nem tempo de se dobrar, tem crentes, filhos de Deus, que não tem tempo de se dobrar a estátuas porque estão muito dobrados a si mesmo. O eu é muito grande. Mas quando nós estamos num ambiente como igreja, não se trata do eu, se trata do nós. Amém. Sabe, queridos, por que há tantas contendas? Por que há vícios? Porque eu quero ter o meu direito de satisfazer a minha vontade. Eu quero ter prazer. Por que há adultério? Porque eu quero satisfazer o meu desejo. Por que há tantos ciúmes? Porque eu quero controlar tudo. Por que a inimizade? Porque eu não sou obrigado a tolerar fulano. Eu não quero conviver com ciclano. Por que a inveja? Porque eu não acho que a outra pessoa merece o que ela tem. Eu não acho que ela é adequada para o cargo que ela ocupa. Eu não acho que ela tem o direito de ter aquilo que ela tem. Por que há discórdia e calúnia?
porque eu quero que a minha opinião seja absoluta. Eu quero que todo mundo concorde comigo. Por que que há tantos movimentos no mundo contrário à identidade e à palavra de Deus? Porque eu quero ter o direito de fazer com a minha vida o que eu quiser. Percebe quantos eu? E a Bíblia fala, mortifique as obras da carne. Porque vocês não são mais escravos dela. Agora nós servimos uns aos outros em amor. Quando a gente anda na cultura do eu, a gente é tentado a pensar de nós além do que convém. Eu não concordo com fulano de tal. Eu não concordo com ciclano. Eu não acho que tal pessoa tomou a melhor decisão. Eu não acho que a liderança fez certo. Eu não acho que o meu patrão tomou a melhor atitude. Eu não acho que o pastor levantou a melhor pessoa. E a gente começa a ter um monte de achismo. Agora, quando o nosso coração é humilde ao Senhor, a gente entende que nós somos corpo e que nem tudo vai se tratar de mim. A igreja é uma grande equipe. Onde você trabalha com pessoas, não trabalha, você tem equipe de trabalho, não é assim? A igreja também é uma equipe, uma grande equipe. E como equipe, nem sempre a nossa opinião é sempre aceita. Não é? Nem sempre aquilo que a gente se propõe a apresentar é o que vai ser escolhido para o momento. Quando você trabalha em equipe, as outras pessoas também têm ideias. As outras pessoas também têm opinião. E às vezes a gente tem que ter humildade para reconhecer que a opinião daquela pessoa é melhor do que a nossa. Pode ser que você não veja isso agora, mas os frutos mostram. E nós precisamos entender que em equipe não gira em torno de mim ou não gira em torno de você, gira em torno de um propósito. Como igreja, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. O centro da igreja é Jesus. Então se trata dele, da vontade dele, da opinião dele, dos princípios dele na nossa vida. Sabe, queridos, nós precisamos ter a humildade de entender e de administrar as nossas emoções, em saber que nem tudo vai ser do meu jeito. Eu queria que fosse. Porque se eu não dominar o velho homem, se eu não lembrar a mim mesmo todos os dias que ele está morto e crucificado com Cristo, eu tinha a tendência no velho homem de querer tudo do meu jeito. E de achar que se eu fizesse sozinho, eu fazia melhor do que os outros. Eu não gostava, nem na escola, eu nunca gostei de fazer trabalho em grupo, porque eu achava que a pessoa ia estragar o meu trabalho. E se eu perdesse um ponto de nota, eu achava que a culpa era do outro, que não se dedicou o suficiente. Porque eu gostava de dominar, porque quando eu faço sozinho, eu tenho controle. Mas quando você começa a trabalhar, você vai trabalhar em um lugar, você percebe que você não trabalha sozinho. E que você vai ter que aprender a dar oportunidade para outras pessoas, a considerar a opinião daquelas pessoas, a aprender com a outra pessoa. Eu tinha muita dificuldade de aceitar a opinião de alguém que eu achava que não era bom o suficiente. Eu tinha muita. Eu estou me expondo para você, porque se eu passei, talvez você está passando e você pode crescer, porque eu também cresci nisso. Mas eu tive que tratar a motivação do meu coração e parar de pensar de mim mesmo além do que convém. Entendendo que a equipe não se trata de mim, se trata de nós. Quantas coisas nós podemos aprender uns com os outros quando a gente para de criticar os outros e a gente passa a trabalhar juntos, a somar no mesmo propósito. Quantas coisas nós somos acrescentados uns pelos outros. Mas precisa existir em nós a disposição de sermos humildes e colocar o outro acima de nós mesmos. E dizer, o que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso ser ensinado nisso?
Quando nós olhamos para Gálatas 5, antes dele chegar no verso 17 e falar das obras em diante, nas obras da carne e do fruto do Espírito, Paulo vai falar nas cartas ao Gálatas, capítulo 5, ele vai falar sobre a questão a doutrina que tinha na igreja na região da Galácia, sobre os judaizantes, sobre a circuncisão e a não circuncisão. Então, no capítulo 5, a partir do verso 11, Gálatas 5, a partir do verso 11, ele vai dizer: irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos, que ele está falando de gente que estava pervertendo a igreja com falsas doutrinas. No verso 13 ele diz: irmãos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros, pois toda a lei pode ser resumida em um único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Paulo está dizendo, olha, pela liberdade que nós temos em Cristo, nós deveríamos estar somando, servindo uns aos outros, no amor. Mas ao invés disso, nós estamos mordendo e devorando uns aos outros. Essa palavra mordendo é a palavra grega dákenos, que significa ferir a alma, cortar, dilacerar, despedaçar, atormentar. Já a palavra devorar, ela significa arruinar pela injúria, destruir, apropriar-se à força, despojar alguém dos seus bens, consumir totalmente, desgastar a energia. Sabe, queridos, Paulo está dizendo, olha, o lugar de igreja onde nós deveríamos andar em amor, servindo uns aos outros, estando em unidade, cooperando, crescendo juntos, a gente está gastando a energia. Desgastando a energia, falando mal uns dos outros, ferindo as pessoas, arruinando as pessoas pela injúria. Nós estamos despedaçando as pessoas, ferindo a alma, consumindo a energia que poderia nos fazer crescer. Ele diz, se vocês estão mordendo e devorando, vocês vão se destruir. Por quê? Porque não há crescimento onde há divisão. O crescimento está na unidade, na constância. E isso é sutil. Quando você começa a dar lugar para o seu eu, para o seu ego e começar, não concordo com isso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Aí o que você faz? Ao invés de alinhar o coração e dizer, Senhor, meu coração está começando a ir para motivações erradas, começa a contaminar outros. Você viu tal coisa? Menina, ó, você viu o que fulano fez com você? Sabia que fulano não prestava. Contamina outras pessoas. Mas Cristo nos chamou para andar em unidade. Como igreja, nós andamos em amor. Nós pensamos o melhor uns dos outros. Sabe por quê, queridos? Você pode ter, e eu e você, nós podemos ter muitos talentos. Mas se a gente não tiver um coração conectado, não adianta de nada. Para ser igreja, não é o nosso dom, ou o nosso talento, ou a nossa performance que vai nos manter lá. Ela pode até nos fazer chegar. Mas para ser igreja, é um coração disposto a abrir mão da sua opinião, abrir mão do seu achismo para pegar junto aonde tem necessidade. É um coração conectado que nos faz avançar, que nos faz prosperar, que nos faz crescer. A performance, ela pode até te abrir um caminho, mas ela não vai te manter lá. Às vezes eu fico vendo as pessoas, pelo fato de trabalharmos na coordenação doutrinária, às vezes as pessoas nos procuram muito, querendo falar que querem dar aula no Rema, estou estudando muito. Aí às vezes quer até dar uma carteirada na gente, né? Não, porque eu sou formada em tantos seminários, porque eu leio isso, que eu leio aquilo. Aí quando você vê a pessoa conversando com outra, a pessoa arrogante. Se acha superior pelos seminários que fez, pelo conhecimento que tem. Aí eu me pergunto, adianta do quê? Todo esse conhecimento se não consegue andar em amor com o outro. Se não consegue ser humilde.
Sabe, queridos, não tem nada melhor para mortificar o ego da gente do que preferir dar honra a outros do que a si mesmo. Porque a carne dói. Porque a carne quer para ela. Agora, quando você decide falar, hoje eu vou mostrar para essa carne que quem manda nela é o Espírito, e decide dar honra ao outro ao lugar de você, você começa a mostrar que você é uma pessoa guiada pelo Espírito e não pela carne. Porque a carne nunca vai querer as coisas do Espírito. A carne não quer orar, gente. A carne não quer andar em amor. A carne não quer sofrer o dano. A carne não pensa no coletivo, a carne só pensa nela. Em satisfazer o seu próprio prazer. Ou é só a minha? A minha eu tenho que lembrar ela todo dia. Dizer, ei, minha filha, tu já foi crucificada. Você não me domina mais. Ei, não vem querer sassaricar não, minha filha. Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu tenho que lembrar isso a mim mesma. Por quê? Porque o velho homem constantemente quer fazer a gente querer ter razão. Mas quando nós estamos numa grande equipe, o todo é mais importante do que eu. A unidade, o crescimento, o avanço, o coração disposto a obedecer, a pegar junto. Quando nós olhamos a Paulo falando em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, no verso 2, ele vai dizer: então, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Percebe que novamente o apóstolo Paulo vai enfatizar a importância de não sermos egoístas e pensar só nos nossos prazeres, ou nas nossas vontades, no nosso eu, mas pensarmos uns nos outros. Irmãos, é tão bom quando a gente se junta, quando a gente é um só. A igreja cresce, nós crescemos individualmente, nós crescemos como coletivo. Quantas pessoas não estão machucadas com o evangelho por causa do mau testemunho dos crentes? Que ao invés de serem um exemplo no amor, ficam mordendo e devorando uns aos outros. Decida não ser uma pedra de tropeço para ninguém. Mas decida estar conectado. Às vezes a gente quer servir em lugares que a gente gosta. Mas esteja à disposição no coração de servir onde tem necessidade. Ah, Willa, mas eu não tenho habilidade para isso. Mas se existe a necessidade, seu coração está disponível, a graça vai te capacitar. Sabe, queridos, a performance, o talento, ela tem o seu lugar de importância. A gente também não pode se acomodar, não querer se aperfeiçoar. Mas o nosso coração é que faz a diferença. Deus olha o coração e não a aparência. Como igreja, nós precisamos ser mais do que uma performance. O nosso amor tem que ser sem hipocrisia, tem que ser sincero. Quando eu decido adorar ao Senhor, eu não tenho dificuldade de abrir mão das minhas vontades. Quando eu decido parar de querer agradar a mim mesmo para agradar o meu Pai, eu não tenho dificuldade de andar em amor. Porque eu não estou abrindo mão de algo por causa de A ou B. Eu estou abrindo mão para aquele que é o meu dono. Para não viver uma vida para mim mesmo. Sabe, o sacrifício de Jesus foi algo tão doloroso para Ele. Para nos dar uma nova vida. Para em vez de nós andarmos em liberdade, nós andarmos mordendo e devorando uns aos outros. Não, queridos, a vida cristã é mais do que isso. É mais do que eu, é mais do que você. Somos nós. Abençoando vidas, abençoando pessoas, fazendo o nome de Deus conhecido através de nós, congregando, unidos, juntos. Não quer dizer que você vai deixar de ter opinião. Ser submissão não é deixar de ter opinião, mas é não querer que a sua seja imposta a qualquer custo. É independente da minha opinião, eu escolho pegar junto. Nós somamos no reino de Deus e não dividimos o reino de Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser uma família na fé. O mundo vai nos conhecer por andarmos em amor.
O amor é a marca do cristão. E o amor sempre vai dar preferência ao outro. O amor não busca os próprios interesses. O amor não é ciumento. O amor não traz confusão. O amor traz pacificação, união e crescimento. O nosso coração precisa ter essa humildade de sermos ensinados. Ter um coração ensinado. Quando a liderança nos corrige em algo, nós precisamos ter o coração disponível para acatar isso e mudar rapidamente. Porque um coração ensinável é aquela pessoa que está disposta a mudar naquilo que ela é sinalizada, a aprender, a fazer coisas novas e a ser uma nova pessoa. Como filhos de Deus, como igreja, nós precisamos manifestar essa nova natureza. Não adianta só estar aqui levantando as mãos santas. A nossa vida precisa ser santa diante de Deus. E não é só uma santidade em relação à imoralidade sexual, mas é uma santidade em todas as coisas. Você pode ver que nas obras da carne não tem só as obras da carne de natureza sexual. Tem discórdia, calúnia, facção, porfias, ciúmes. Mas nós já deixamos as obras das trevas de lado, porque nós nos revestimos da luz. E hoje nós somos uma nova natureza, amém? Mais importante do que nós é o nosso Senhor. Você não canta que a sua vida é dele? Você não canta que ele é o seu Senhor? Então por que me chama de Senhor e Senhor, se você não faz o que eu mando? Nós adoramos a um rei. Nós temos um Senhor. E a nossa vida vai ser para refletir os valores e os princípios dele. Amém?